Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Você sabe a diferença entre mapa, maquete, planta, carta topográfica? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E na aula de hoje nós vamos falar de representações cartográficas, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Então vamos começar falando do tema dessa aula, que são as representações cartográficas, as representações do espaço geográfico. A primeira representação cartográfica que nós vamos ver é o globo terrestre. É uma representação esférica do planeta. É a representação mais próxima do que é a realidade do mundo. É uma representação que foi muito utilizada ao longo da história, mas que hoje não é tanto como antigamente. Não é que a gente não utilize. Ela tem suas desvantagens, porque ela ocupa muito espaço, é meio disfuncional, mas é uma maneira de representar o planeta e que mais se aproxima a que é o planeta na sua realidade. Não vamos aqui discutir nem considerar pessoas que acreditam que a Terra é plana. Nós estamos partindo do princípio que a Terra é um objeto esférico, meio achatado, mas esférico, ok? Então vamos lá. A outra representação que nós vamos ver são as maquetes. As maquetes são representações tridimensionais do espaço geográfico. Elas têm largura, altura e comprimento. Você vê o objeto como se estivesse numa miniatura dele, em 3 dimensões. Normalmente as maquetes são utilizadas para representar apartamentos, plantas de casa, condomínios, áreas menores, áreas pequenas. Normalmente, não quer dizer que você não possa representar uma área maior, pode, mas normalmente a maquete ela é utilizada para representar uma área menor com mais detalhes, para você ver as formas, para você ver detalhes que você não consegue ver utilizando o mapa, que é aqui nós vamos ver agora, a representação que nós vamos ver agora, os mapas. Então o mapa ele é uma representação bidimensional, ele só mostra comprimento e largura, ele não mostra a altura dos objetos. Então no mapa, você não consegue colocar nem na maquete e nem no globo. Nenhuma representação você consegue colocar todas as informações. Você precisa escolher que informações são mais importantes e que você quer considerar. Você não vai colocar tudo porque é impossível você colocar todos os detalhes do espaço ali naquela representação. A pessoa que está fazendo aquele mapa, ele precisa escolher aquilo que para ele é mais importante para ser inserido no mapa. O mapa não é igual à realidade. O mapa não é uma cópia da realidade, ele é uma representação da realidade, ele representa a realidade. Então o mapa ele é feito a partir das ideias e daquilo que a pessoa que está fazendo escolhe colocar. Então o mapa ele representa o pensamento, as ideias, as formas, as escolhas do cartógrafo, do engenheiro cartográfico, do profissional que criou aquele mapa. Então o mapa, ele, por trás dele tem uma intencionalidade. Ele não é uma cópia da realidade. O mapa, ele não é igual à realidade. Ele representa a realidade a partir das escolhas realizadas por quem o criou. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente considera que o mapa é exatamente a realidade, você pode ter uma noção errada da realidade, já que ele está partindo aquele mapa da visão de quem fez e colocou aquilo que para ele era mais importante. O mapa sempre vai priorizar alguma coisa, ele sempre vai ter que escolher algo em detrimento de outro. Não dá para colocar tudo que você quer, como eu já tinha falado anteriormente. Agora, existe uma classificação mais geral dos mapas que divide os mapas em mapas topográficos e mapas temáticos. Nós vamos ver agora os mapas topográficos. Os mapas topográficos, eles representam o espaço geográfico mais próximo da realidade. Eles se preocupam em representar as informações com mais detalhes, com mais precisão. Eles permitem você se localizar, eles permitem você se orientar no espaço. Por quê? Porque eles têm
uma maior relação com o que acontece na realidade. Eles têm um compromisso com a precisão das informações, a exatidão das informações que estão ali inseridas. Por isso as cartas topográficas são muito utilizadas na questão de profissionais como engenheiros, agrônomos, topógrafos, arquitetos, geógrafos, engenheiros ambientais. É porque esse tipo de representação vai ser importante para que esses profissionais consigam realizar o seu trabalho de uma forma mais precisa, já que ele tem um compromisso com essa informação de ser precisa. Os mapas topográficos, eles mostram a informação em dois níveis principais. Os planimétricos, a informação planimétrica, que é a informação onde está a área urbana, onde está a área rural, as matas, essas informações que você vai ver ali localizada no espaço, de uma forma mais plana. E você vai ter também a informação altimétrica, que é o quê? Ele vai mostrar a altitude, vai mostrar o relevo, não as formas que você não vê, mas ele vai mostrar como que é o relevo daquele local também. Nós vamos ver como que ele mostra esse relevo. Como é que eu posso ter um mapa plano? Os mapas são planos. Como é que você consegue observar o relevo através da carta topográfica? Nós vamos ver isso ainda, tá? E a carta topográfica, ela serve de base para outras representações. Ela é utilizada para representar e para fazer outros mapas. Quando eu estava na faculdade, na aula de cartografia, a gente utilizava a carta topográfica para criar mapas. A gente pegava um papel manteiga, botava por cima da carta e aí conseguia construir mapas a partir daquela carta. Por exemplo, mapa de uso do solo, onde é agricultura, onde é área residencial, onde é área industrial, mapa, por exemplo, de área urbana e área rural. Você consegue fazer isso a partir da carta topográfica, tá bom? Agora, a carta topográfica, ela também traz uma informação muito importante, que é a curva de nível. As curvas de nível que as cartas topográficas elas apresentam, elas têm uma importância fundamental para fazer aquilo que nós vimos na imagem anterior, que é ver a altitude, que é ver o relevo. Então você tem numa carta topográfica linhas, tá? Linhas imaginárias que eles criam, que unem pontos com a mesma altitude. Então aqui é uma união de pontos com a mesma altitude que formou essa linha aqui. Nossa região tem a mesma altitude, essa aqui tem a mesma altitude. E aqui você tem duas linhas principais que são chamadas de curva mestra, que aqui é de 100, aqui é de 0, então aqui está subindo de 0, então a 20, 40, 60, 80, 100, 120. Tá? Então você está vendo a altitude aqui a partir dessas curvas de nível. E quando você quer mostrar, quando você quer transformar isso num relevo, para entender como é que é esse relevo daquele local, você faz esse gráfico aqui chamado de perfil longitudinal, e aí você projeta aquilo que estava plano e você vê aqui a altura daquele relevo, tá? Então isso é uma coisa extremamente importante que a curva de nível informa para quem está observando a carta topográfica. Essa altitude, as altitudes daquele espaço ali. Você tem também, na carta topográfica, ela pode ter a linha altimétrica, que é a linha que mostra o aumento da altitude na superfície. E você também pode ter as linhas batimétricas, quando você tem uma carta que mostra a profundidade, o fundo do mar, abaixo do nível do mar. Então você vai ter a linha batimétrica. Então tem os barcos, as cartas náuticas, elas vão trabalhar com linha batimétrica, para que os navegadores consigam se localizar e não bater em algo que pode fazer o barco afundar e causar algum tipo de incidente. Também, nas curvas de nível, tem uma informação muito importante. Quanto mais próximas forem as curvas de níveis, o relevo vai ter uma declividade maior. Tá vendo aqui, ó? As curvas de níveis são mais próximas e aí você tem uma
declividade maior. Quando as curvas de nível são mais afastadas, você tem aí uma declividade menor. O relevo é mais suave nas áreas onde as curvas de nível são mais afastadas. Tá vendo? Então essa é uma informação importante. Isso é super interessante e para que aqueles profissionais que utilizam as cartas topográficas possam ter essa informação para saber por onde ele vai subir um determinado morro, para não entrar numa área mais complicada, uma área mais difícil, uma área que seja mais íngreme, para ele poder também ver a questão das obras. Então ele precisa saber essa questão da inclinação, da declividade do terreno. Então as cartas topográficas elas têm essa utilidade. Embora hoje nós temos outros instrumentos para poder verificar isso, como imagens de satélite, imagens do Google Earth, mas as cartas topográficas foram e ainda são um elemento, um instrumento muito utilizado para esse tipo de informação. Vamos lá, existem também os mapas temáticos, como eu já falei. O mapa temático, ele não tem esse compromisso com a precisão, com a localização, como as cartas topográficas. O mapa temático, ele quer mostrar um tema, um fenômeno do espaço geográfico. Ele vai falar sobre aspectos naturais, como relevo, clima, vegetação, ou sociais, população, indústria, agricultura. Então, o mapa temático ele vai falar sobre um tema específico da realidade. E não tem esse compromisso com a localização, com a orientação que as cartas topográficas elas apresentam. Então, o mais importante nesse tipo de mapa é a representação qualitativa ou quantitativa do tema. Então vai falar sobre demografia, população, então é mostrar a questão da quantidade de população no espaço. Vai falar sobre indústria, vai mostrar os setores industriais que estão localizados em determinada área. Então ele não tem a preocupação com orientação, com localização, com a precisão de onde está cada coisa. Isso não é uma preocupação dos mapas temáticos, porque eles querem mostrar um tema. A importância ali é do tema que está sendo tratado, é do tema e não da localização e da orientação, como nas cartas topográficas, tá bom? Vamos lá agora falar da classificação dos mapas segundo a escala. Você pode classificar os mapas segundo a escala que eles apresentam. Então a gente vai começar com as plantas. As plantas são representações do espaço que são muito grandes, a escala é muito grande. Você fala, mas a área é pequena, mas você tem muitos detalhes, muitas informações, porque a escala é muito grande. Você pode não entender muito bem essa questão agora, mas quando nós formos numa próxima aula falar de escala cartográfica, você vai entender bem o que eu estou falando aqui. Então as plantas, esses mapas em formas de plantas, essas representações que são normalmente feitas para casas, para apartamentos, para condomínios, elas têm uma escala muito grande porque o espaço ali não foi dividido muitas vezes para caber ali naquela folha de papel. Então você está nesse mapa, nessa planta que nós estamos vendo, você tem uma representação de 1:50. Quer dizer que esse apartamento, para caber nessa folha, foi dividido 50 vezes. Então foi uma divisão pequena do espaço. Então isso mostra que esse mapa ele tem uma escala muito grande. Então as plantas são representações com escalas muito grandes. Depois você tem as cartas cadastrais. Esses mapas, essas representações têm escalas grandes. E aí escalas grandes são 1:5.000, 1:10.000. Então essas escalas para as cartas cadastrais, elas são utilizadas normalmente para poder cadastrar imóveis. São utilizadas pela prefeitura para poder fazer cobrança de PTU, fazer cobrança de algum tipo de imposto urbano, e para isso que essas cartas são normalmente utilizadas para cadastrar os imóveis, porque elas trazem detalhes de bairros, de algumas áreas da cidade. Por isso a importância desse tipo de mapa
para o planejamento municipal, para as prefeituras. Então, a gente tem também as cartas topográficas que nós vimos anteriormente. Essas cartas topográficas, elas vão mostrar mapas com escalas médias e escalas pequenas, vamos dizer assim. Então, escalas de 1 para 50, 1 para 100, 1 para 250 mil, até 1 para 500 mil. Então, você tem essas cartas topográficas que trazem essa informação com maior precisão, mas elas representam uma área maior do que as representações anteriores. Tá? Então, esse é uma outra classificação, porque nós vimos a planta, que são escalas muito grandes, as cartas cadastrais, que são escalas grandes, e as cartas topográficas, que são escalas médias e escalas pequenas. E nós temos também as cartas geográficas, que são mapas com escalas muito pequenas. São mapas de áreas muito grandes, que têm uma grande superfície para ser colocada naquele mapa, e você precisa ter uma divisão muito grande daquele espaço para caber ali. Você vai ter que dividir muito aquela área para poder caber na folha de papel. Então, as escalas das cartas geográficas, elas são muito pequenas, tá? Então você tem mapas com escala 1 para 10 milhões, 1 para 20 milhões, 1 para 50 milhões, 1 para 30 milhões, 15 milhões, 5 milhões. Então você vai ter escalas muito pequenas, que são essas escalas dessas cartas geográficas, tá? Então, essa é uma outra classificação. A gente viu a classificação entre mapa temático e mapa topográfico, e a gente viu aí a classificação segundo a escala dos mapas. Pô, Eduardo, eu não entendi muito bem porque eu não sei direito o que é escala. Não tem problema, a gente vai ter um outro vídeo onde eu vou explicar bem detalhadamente o que é a escala, e aí você vai entender o que eu quis dizer com essa coisa de grande, pequena, muito grande, tá bom? Não tem problema não fica preocupado que a gente vai ter um vídeo sobre isso, tá bom? Então, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, se você entendeu, dá o seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo seja divulgado para outras pessoas, eles também fiquem sabendo dele e possam aprender mais sobre esse assunto. Então, até a próxima aula. Saudações geográficas.